Olá, boa noite. Boa noite. Pacote natalino. Temer anuncia a liberação de saque das contas inativas do FGTS em um projeto de lei da reforma trabalhista. Durante a entrevista, o presidente afirmou que não irá renunciar e que vai recorrer se TSE cassar a chapa Dilma Temer. Em delação, ex-diretor da Odebrecht revela que Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, teria recebido propina de R$1 milhão. Golpe novo na praça. Criminosos usam a internet para criar anúncios falsos de aluguel de casas para a temporada. Reportagem traz um retrato das condições da superlotação dos presídios do Brasil. Polícia alemã encontra impressões digitais em caminhão usado em atentado em Berlim e intensifica buscas por tunisiano suspeito. Exército sírio anuncia retomada total da cidade de Alepo. Dados do Conselho Nacional do Ministério Público apontam que boa parte das 170 unidades prisionais do país inspecionadas em 2015 está superlotada. As unidades masculinas têm quase o dobro da capacidade. Foram 3 meses e meio quase intermináveis. Esse foi o tempo que Lucas passou em uma cela do Centro de Detenção Provisória da Vila Independência, na zona leste de São Paulo. Tinha gente que dormia durante o dia, durante a tarde, e os outros pessoal ia dormindo de madrugada. Ia se revezando, tinha gente dormindo até dentro do banheiro. Ele responde em liberdade pela condenação por roubo, mas o tempo que passou preso foi uma angústia para a família. Condições lá precárias, hein, meu? Sofrimento, quase 70 caras numa cela, você tá entendendo? Os caras humilham muito as pessoas lá, até os visitantes, entendeu? Não é porque a pessoa errou que os parentes também vai sofrer também. O neto da dona Lourdes, Bruno, também foi preso após um assalto e cumpriu parte da pena no mesmo CDP. Quando ele estava lá, era super lotado, era 60 homens dentro de uma cela de 4x4. Ela conta que as condições de higiene eram péssimas. Ele sempre falava que tinha medo de pegar doença de pele, porque tinha muita gente lá que tinha sarna, tinha muito carrapato. O Conselho Nacional do Ministério Público fez um levantamento em 170 unidades prisionais e constatou que no ano passado a média de superlotação havia sido de 174%. Para os especialistas em segurança, este problema é agravado pela quantidade excessiva de presos provisórios. A estimativa é que 40% dos detentos no Brasil são provisórios, enquanto a média mundial está em 25%. O relatório do Ministério Público verificou que nas 523 penitenciárias visitadas em todo o país, a população carcerária chegou a 365 mil pessoas, só que a capacidade era bem menor, 225 mil. O neto de Dona Lourdes foi transferido para um presídio no interior paulista e ela vive a expectativa do reencontro. Chegar, voltar a trabalhar, estudar, sabe, fazer um curso profissionalizante mesmo e dar mais valor à casa que ele tem. O Lucas, que você viu no início da reportagem, já faz bicos como vendedor. Ele diz que a situação no CDP trouxe uma grande lição. Quando eu saí foi sensação de alívio. Para mim tá na rua, para me fazer agora tudo certo, para não ir preso mais. Voltar aos estudos, voltar a trabalhar também, arrumar um serviço registrado. E é isso, seguir a vida. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo informa que a limpeza das celas é de responsabilidade dos próprios presos que recebem produtos para executar o serviço. E quando é constatado a falta de zelo, é aberto um procedimento para apurar os fatos. Sobre a superlotação, a Secretaria informa que desde o início do plano de expansão de unidades prisionais, lançado em 2012, entregou um total de 19.308 vagas e que já foram inauguradas 22 novas unidades prisionais e outras 17 estão em construção. Com o verão e a proximidade das festas de fim de ano, aumenta a procura por casas e apartamentos para alugar. E para aproveitar a folga sem preocupações, é preciso ficar atento aos golpes que são aplicados pela internet.
Roger e mais 9 amigos conseguiram a tão sonhada folguinha de fim de ano e escolheram Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, para relaxar. Em agosto, eles acessaram um site de imóveis para a temporada. E o que era para ser diversão virou dor de cabeça. Mandou as fotos, disse o valor, falou que ia fazer um desconto para nós, se nós alugássemos e dessemos o sinal, né? E aí a gente se juntou, demos o sinal de R$2.000, depositamos para eles e a partir daí o pessoal sumiu. A tentativa de recuperar o dinheiro depositado em casos como esse é sempre um transtorno. Se o consumidor tiver todos os dados do proprietário, da imobiliária, ele pode realmente fazer uma reclamação, tanto de forma amigável no órgão de defesa do consumidor para tentar reaver isso. Se ele não conseguir, ele pode depois recorrer ao Poder Judiciário com uma ação própria para pleitear a devolução desses valores. Existem diversos sites e aplicativos que ajudam as pessoas a encontrar imóveis para a temporada em todo o Brasil. Neste momento, por exemplo, estou à procura de uma casa em Ubatuba, também no litoral norte. Com poucos cliques, aparecem várias opções para todos os gostos. Dá para ver que a reserva é feita de maneira fácil e rápida, mas todo o cuidado é pouco na hora de fechar negócio. Primeiramente, o consumidor tem que trabalhar sempre com a questão da confiança. Ele deve se certificar que o imóvel já foi locado por amigos, por parentes, que a intermediação está sendo feita por uma empresa séria, idônea, guardar e-mails, mensagens, os anúncios, imprimir, printar as telas, imprimir essas ofertas. Pela internet, Eduarda nos contou que alguns detalhes impediram que ela e a família caíssem em um golpe. O suposto dono da casa enviou o contrato. Super simples, um contrato de uma página só, sem especificar nada. E a minha irmã, ela é formada em Direito. E minha mãe também, ela normalmente aluga, então ela tem um pouco mais de experiência com isso. E elas perceberam que o contrato estava muito estranho. Ao tentar entrar em contato com ele para encontrá-lo pessoalmente ou conhecer a casa pessoalmente, pelo WhatsApp, ele começou a inventar um monte de desculpa, a falar que não conseguia. Depois do prejuízo, Roger e os amigos fizeram como Eduarda e vão conseguir viajar com tranquilidade. Um amigo do nosso grupo já havia ido numa casa lá na Feiticeira, lá na Ilhabela, e aí ele falou pra gente, olha, tem a casa daquele senhor, tal, e ele é super gente boa, tal, confiável, sei onde ele mora, tal. E aí a gente contratou com esse senhor agora, entendeu? Que deveriam fazer isso antes, mas não fizemos, né? Ex-assessor e amigo pessoal de Michel Temer, José Yunes, do PMDB, recebeu R$1 milhão do lobista Lúcio Funaro, que está preso em Brasília. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. O montante veio da Odebrecht e foi entregue em dinheiro vivo a José Yunes em seu escritório em São Paulo. Yunes deixou o cargo de assessor especial após o caso vir a público. Ele foi delatado pelo ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira, Cláudio Melo Filho. Aos investigadores da Lava Jato, o executivo da empreiteira narrou o caso. De acordo com ele, numa reunião em 2014, o presidente Michel Temer teria pedido 10 milhões a Marcelo Odebrecht para o PMDB. Deste valor, 6 milhões foram para a campanha de Paulo Scaff ao governo de São Paulo e 4 milhões para o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, distribuir. Segundo o executivo, Padilha foi quem pediu que Lúcio Funaro fizesse a entrega de 1 milhão a Yunes. O lobista Funaro está preso desde julho pela Lava Jato, sob suspeita de comandar com o ex-deputado Eduardo Cunha esquema de arrecadação de propinas de grandes empresas. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que não pediu nada a Lúcio Funaro. Michel Temer já confirmou ter participado da reunião com Marcelo Odebrecht. Segundo o presidente, no encontro ele pediu doação eleitoral para o PMDB. Temer nega a Caixa 2 ou qualquer irregularidade. Yunes e Scaff também negam as denúncias. Um ex-executivo da Odebrecht relatou em delação premiada que a construtora tentou subornar o primeiro-ministro de Antígua. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a intenção era evitar que a ilha caribenha enviasse à Lava Jato documentos sobre o banco usado para pagamentos ilegais realizados pelo setor de operações estruturadas, o Departamento de Propina da empreiteira.
De acordo com o Estadão, o executivo Luiz Eduardo Soares contou aos investigadores que o acerto foi feito no segundo semestre de 2015 e a propina de 3 milhões de dólares seria destinada ao primeiro-ministro da ilha. Desde 2014, o cargo é ocupado por Gaston Browne. Medidas econômicas. Presidente Michel Temer anuncia a liberação de saque do FGTS de contas que estão inativas até dezembro de 2015. O anúncio foi durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Alvorada. Segundo o presidente, a medida vai beneficiar 10 milhões de trabalhadores e não haverá limite para o saque. O calendário para as retiradas dos fundos sairá em fevereiro e seguirá a ordem pelas datas de nascimento dos beneficiados. A conta inativa do FGTS é aquela em que o empregado deixa de receber os depósitos do empregador por extinção da empresa ou rescisão do contrato de trabalho. O Planalto estima que o valor total que poderá ser sacado deve alcançar 30 bilhões de reais e, com isto, alavancar a economia. O momento que nós vivemos na economia demanda a adoção de medidas que permitam, ainda que de forma parcial, uma recomposição da renda do trabalhador. E, portanto, estamos permitindo que os trabalhadores detentores dessas contas, até 31 de dezembro de 2015, possam dispor de um recurso que, em condições normais, não estariam ao seu alcance. No bate-papo com a imprensa, Temer disse que a baixa popularidade abala, mas não incomoda para governar. Ele disse que lá na frente haverá reconhecimento das medidas adotadas pelo governo. Eu não abro mão da popularidade. Dizem que há impopularidade, né? Isso me incomoda? Não, digamos assim, é desagradável, mas não me incomoda para governar. Para governar, alguém até disse, né, há poucos dias, olha, a popularidade é uma jaula. Aproveite a impopularidade para fazer aquilo que o Brasil precisa. E é o que eu estou fazendo. Lá na frente haverá reconhecimento. A verdade virá. Questionado sobre a ação no TSE, que pede a cassação da chapa Dilma Temer e da citação de seu nome na delação de executivos da Odebrecht, disse que não pensa em renunciar ao cargo. E se for cassado pela Justiça Eleitoral, disse que vai recorrer. Temer criticou ainda o vazamento do conteúdo das delações da Odebrecht. Segundo ele, isto cria um clima de instabilidade no país. E com ministros também citados nas delações, Temer disse que não pensa em fazer uma reforma ministerial. Estou examinando, como você disse, pontualmente, caso a caso. Evidentemente, num dado momento, se houver necessidade de reforma ministerial, eu a farei, mas não farei em função do ponto A, do ponto B. Farei uma coisa global para efeito administrativo, ou seja, para agilizar cada vez mais o governo. Mas não penso nisso agora. Se pensar, pensarei no futuro. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a instabilidade política do governo Temer. Michel Temer chega às portas de 2017 mais frágil e impopular do que há 7 meses, quando substituiu Dilma. Ele interrompeu o ciclo de insanidade fiscal da antecessora, mas sua gestão ainda não foi capaz de retirar a economia da UTI. Para complicar, o mandato de Temer, que já era tampão, está sitiado pela dúvida. Palavras como renúncia e cassação voltaram ao noticiário. O maior trunfo de Temer continua sendo a maioria parlamentar que seu governo ostenta no Congresso. Mas a fragilidade do presidente, enrolado na Lava Jato e cercado de auxiliares suspeitos, conspira contra a retomada dos investimentos. E a ausência de prosperidade econômica tende a afastar os aliados. Não será fácil aprovar uma boa reforma da Previdência em 2017. Em café da manhã oferecido aos jornalistas, Temer fez declarações que denunciam a instabilidade de sua presidência. Ele disse que não pensa em renunciar e afirmou que, se o Tribunal Superior Eleitoral cassar o seu mandato, entrará com recursos e mais recursos na Justiça. Não são, convenhamos, palavras de um presidente que se sente seguro no cargo. A boa notícia é que o Brasil continua sendo o país onde há a maior possibilidade de se criar um mundo inteiramente novo. Caos não falta. Boa noite. O calor vai continuar em todo o país graças a uma massa de ar quente úmido que predomina em quase todas as regiões. Mas, como já é uma característica desta estação, há previsão de temporais no fim do dia, inclusive aqui na capital.
Então vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo, hoje com Fernanda Azevedo. Está aberta a temporada de calor com chuvas de verão. Um sistema de alta pressão com centro no Oceano Atlântico impede o avanço de frentes frias. Por isso, as temperaturas devem subir nos próximos dias. E como a umidade do ar está alta, há mais chances de formação de nuvens carregadas e de temporais isolados em toda essa grande área verde do mapa, do sul até o norte do país e também aqui no litoral do Nordeste. E olha só como vai esquentar nessas cidades que eu separei aqui. Em Porto Alegre vai fazer até 35 graus e pode chover à tarde. No outro extremo, em Teresina, mínima de 24 e máxima de 34 graus, também com possibilidade de temporais. Em Vitória, previsão de muito sol e não deve chover. A máxima lá chega aos 31 graus. Aqui em Campo Grande vai ter muito sol com nuvens e chuva a qualquer hora. Mínima de 21 e máxima de 28 graus. Agora no detalhe o mapa aqui de São Paulo. O sol predomina em todo o estado, faz calor e as nuvens aumentam ao longo do dia. No centro-oeste há previsão de pancadas isoladas com potencial para temporais. Em Marília, a mínima é de 19 e a máxima de 30 graus. 30 graus também aqui na região de Franca, mais ao norte do estado. E mais ao leste a temperatura varia de 20 a 34 graus em São José dos Campos. O tempo não deve mudar muito aqui na cidade de São Paulo. Amanhã a temperatura varia entre 19 e 31 graus e chove à tarde. No sábado a máxima vai aos 30 graus com possibilidade de chuva forte. E o domingo de Natal deve ser mais um dia típico de verão com bastante calor e temporais isolados. Mínima de 20, máxima de 31 graus. Pelo menos 23 professores são agredidos por mês nas escolas da rede pública estadual aqui no estado de São Paulo. A taxa é a maior registrada nos últimos 2 anos. Em 2014, o índice era de 20 docentes e no ano passado, de 15. Entre janeiro e julho deste ano, foram registrados 164 casos de agressão nas cerca de 5 mil escolas da rede pública paulista. De cada 4 casos, um acontece na capital. Foram 42 agressões na cidade de São Paulo, 15 delas na Zona Leste. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Educação do Estado. Um homem atirou e matou 6 pessoas dentro de uma casa de prostituição na rodovia José Pizarro, em Jaboticabal, interior de São Paulo, ontem à noite. Segundo a polícia, o suspeito do crime, o cabeleireiro William Roberto Ferreira Costa, de 27 anos, havia fugido, mas se entregou hoje à tarde à Polícia Civil. A arma do crime não foi encontrada. De acordo com a investigação, o suspeito era cliente de uma garota de programa da casa, mas ontem ela acompanhava um empresário da cidade. Irritado com a situação, o suspeito pegou um revólver e passou a disparar contra as pessoas que estavam no local. Em entrevista à TV turca, o ex-presidente Lula diz que se voltar à presidência, fará o mesmo. Réu em 5 ações penais, Lula disse que recebeu as acusações contra ele com muita tranquilidade e que a intenção delas, na verdade, era criminalizar o seu governo. De forma que eu fico indignado como ser humano, tranquilo como político, sabedor das coisas que eu fiz, e eles têm que saber que se eu voltar, vou fazer o mesmo. Vou fazer mais e melhor ainda. Porque o que eles estão fazendo hoje é tudo, menos apurar corrupção. Lula disse ainda que o juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, não pode se comportar como se fosse resolver todos os problemas da humanidade. Eu não quero atrapalhar o juiz Moro de fazer o trabalho dele. Agora, o que ele não pode é se comportar como se fosse ungido, sabe? Para resolver o problema da humanidade, desrespeitando critérios democráticos, critérios jurídicos, critérios de direitos humanos. É a única coisa que eu quero. É que ele faça as coisas dentro da lei e que não se autodetermine, sabe, rei dos reis. Na entrevista, o petista também defendeu que o Brasil realizasse novas eleições diretas para a presidência. E agora o comentário de política com José Neumann e Pinto. Você, eu, o porteiro, todo mundo quer eleições diretas para presidente e vai haver eleições diretas para presidente em 2018. Se o Lula estiver disponível para se candidatar, pode até se candidatar. Ele quer que seja logo,
por um motivo muito simples, a Constituição não prevê. E a justiça criminal o está seguindo de perto. Ele está respondendo a 5 processos, como foi dito aí, né? E de vários juízes, não é só do Sérgio Moro, não, né? Ao contrário do Ronaldo Caiado, do Cássio Cunha Lima, que ficam pregando para a eleição de 2018, ele quer abreviar para não ser condenado em primeira e segunda instância e perder as condições de se candidatar. Agora, ele precisa ser informado que os jornais estão dando hoje o relatório do Departamento de Justiça americano sobre o maior suborno da história da humanidade, que passou ali debaixo do nariz dele e da Dilma. Então é por isso que ele está sendo perseguido, entre aspas, pelo Sérgio Moro, pelo Valisney de Souza Oliveira, pelo Marcelo Leite, pelo Deltan, pelo procurador Janot, pelo Teori Zavascki, etc. Né? Pois é, o negócio é o seguinte, a propina, segundo os americanos, chegou a 3 bilhões e 400 milhões de reais, não é pouca coisa não. E estamos aí prestes a começar a ser informados oficialmente das delações premiadas de 77 ex e executivos da Odebrecht, dos quais Marcelo Odebrecht, está preso. Do depoimento dele e do pai Emílio, espera-se que alguma coisa seja contada pelo Lula, mas não vamos esperar os americanos, né? Isso vai ter que ser agora, né? E é por isso que ele está tão apressado para concorrer logo à eleição direta. A Constituição não prevê isso e todos nós achamos que o Estado Democrático de Direito deve permanecer no Brasil, seja qual for o destino que ao Lula derem a primeira instância, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre e o Supremo Tribunal Federal. Você não acha? Pois bem, vamos voltar aqui na terça-feira da outra semana, ou seja, 3 de janeiro de 2017. Conto com você, direto ao assunto, em pé. Muita gente adora tirar foto. E se essas imagens fossem parar nas páginas de um calendário com renda revertida para uma boa causa? Melhor ainda, né? Aqui em São Paulo, esse tipo de ensaio fotográfico ajuda no trabalho de várias entidades. Nicolau, Rabisco e outros bichinhos adotados vão começar 2017 ilustrando um calendário. O trabalho da ONG Celebridade Vira-Lata faz parte de uma iniciativa para incentivar a adoção de animais abandonados. Cada modelo estampa um mês do ano. A página ainda conta a história do animal. A verba também ajuda outras atividades da ONG. Foram 9.000 castrações patrocinadas exclusivamente pela venda dos calendários. A modelo da capa veste um traje social. É a doutora Pirralha, escolhida simbolicamente como presidente canina da ONG. Pirralha chegou na organização ainda filhote, foi adotada e devolvida algumas vezes e só encontrou um lar nos braços da Luli. Com 2 meses, ela estava pronta para a gente encaminhá-la para adoção. Encontrei pessoas interessadas. Acho que por ter sido muito novinha, acolhida por mim, ela não gostava de sair da minha casa, da companhia das minhas cachorras. Ela acabou ficando comigo porque, assim, ela se comportava muito mal cada vez que ela era adotada. Cacilda foi encontrada no meio de escombros, no bairro do Brás, região central de São Paulo, com 6 filhotes. Depois de ser acolhida pelo Ivan, passou do abandono para o estrelato. Antes de viver comigo, ela viveu na escola de teatro onde eu dirijo e ela chegou a fazer inúmeras peças como atriz. E a Cacilda já fez televisão também. O calendário é vendido no site celebridadeviralata.com.br ou em livrarias. O menor custa R$ 25,00 e o de parede, R$ 35,00. E não são só os animais que doam a imagem deles por uma boa causa. Um grupo de mulheres de 50 a 73 anos aceitou o desafio de participar de um calendário com fotos sensuais em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Diadema. Elas já eram amigas e desenvolviam várias atividades juntas quando resolveram fazer um ensaio. Vamos fazer um desafio diferente na nossa vida.
Aí decidimos fazer um calendário com fotos que nunca fizemos, sensuais. O que começou como uma diversão se transformou em uma causa nobre. Mas não poderíamos só ficar no calendário só para nós. Deveria ter algo maior, um objetivo maior. Então vamos fazer o quê então? Vamos pensar em alguém que necessite, uma entidade que precise de ajuda. E o grupo, conhecido como Peregrinas Animadas, Desnudas e Solidárias, não está sozinho, não. Os meus filhos adoraram. Agora o noticiário internacional. As impressões digitais do tunisiano suspeito pelo ataque no mercado de Natal em Berlim foram encontradas no caminhão usado na ação. O governo alemão afirmou ser cada vez mais provável que o tunisiano Anis Amri tenha sido o autor do atentado que matou 12 pessoas em Berlim. As impressões digitais na cabine e os papéis de identidade encontrados dentro do veículo fazem dele o suspeito número 1. O governo alemão anunciou uma recompensa de 100 mil euros, cerca de 350 mil reais, para pistas que levem à captura. Ele é considerado perigoso e tem antecedentes criminais na Tunísia e na Itália, onde ficou preso por 4 anos. Na Alemanha, Anis foi vigiado por 6 meses por contato com uma célula do Estado Islâmico, chegou a ser detido e liberado por falta de provas. O mercado de Natal reabriu hoje, cercado de blocos de concreto, mas só uma parte das barracas já voltou a funcionar. Em vez da música e da iluminação tradicionais nestas feiras natalinas, o espaço tem muitas flores e velas. O governo pediu que a população mantenha o seu modo de vida e não deixe de ir aos mercados de Natal e a outros eventos em nome da liberdade e da democracia. O exército da Síria anuncia a retomada completa de Alepo depois da retirada de 4 mil rebeldes que ainda estavam no leste da cidade. Dezenas de veículos levaram os rebeldes do leste de Alepo para outra área dominada pelos opositores do regime. A Cruz Vermelha estima que 34 mil pessoas, a grande maioria civis, foram retiradas desde 15 de dezembro, quando começou a ofensiva do exército sírio contra os rebeldes jihadistas que dominavam o leste da cidade. 31 observadores da ONU chegaram para supervisionar a fase final da operação. Esta é a maior vitória do regime desde o início da Guerra Civil, que já deixou 310 mil mortos. A Rússia presta homenagem ao embaixador que foi assassinado na Turquia. O presidente Vladimir Putin e o chanceler Sergei Lavrov participaram das homenagens em Moscou. A cerimônia no Ministério do Exterior foi seguida de uma missa na Catedral de Cristo Salvador, liderada por Cirilo, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. Moscou e Ankara afirmaram que o assassinato foi uma tentativa de abalar as relações entre os dois países, que estão em lados opostos na guerra civil da Síria, mas acertaram juntos a trégua que levou à retirada da população do leste de Alepo. Ainda não há conclusões sobre os motivos que levaram o policial turco de 22 anos a matar o embaixador. Na zona norte de São Paulo, um ônibus executivo foi metralhado pela polícia militar na madrugada de hoje. O motorista foi baleado. O veículo saiu de Jundiaí levando um grupo de pessoas para um show em uma casa noturna de Santo Amaro, na capital. Alguns passageiros tentaram voltar ao ônibus, mas não encontraram o motorista no horário combinado. Segundo a polícia militar, eles receberam um chamado do dono da empresa avisando sobre um furto. Pelo rastreador foi identificado que o ônibus circulou por 4 horas. Segundo a polícia, o motorista não obedeceu a ordem de parada e chegou a trafegar na contramão. Ele foi atingido no rosto e na perna e está hospitalizado. Segundo os policiais, o motorista chegou alterado ao hospital e portava um revólver calibre 38. A polícia investiga o caso. Governador Geraldo Alckmin, do PSDB, assina convênios com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O convênio assinado hoje pelo governador Geraldo Alckmin e pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, prevê o repasse de 50 milhões de reais do governo federal para a compra de coletes à prova de bala e equipamentos de comunicação para agentes penitenciários, além de carros para o transporte de presos.
Além disso, equipamentos comprados para a Força Nacional de Segurança usar durante as Olimpíadas foram doados à Polícia Militar de São Paulo, que enviou 1.000 homens para reforçar a segurança durante os Jogos. São materiais para identificar e desarmar bombas, além de 6 fuzis e munição. A partir de agora, armas pesadas de grosso calibre apreendidas com bandidos vão poder ser usadas pela polícia. É o que garante um decreto publicado hoje que altera o Estatuto do Desarmamento, que determina que armas apreendidas ou doadas sejam destruídas. Isso é importantíssimo. Somente esse ano, se somarmos todas as polícias estaduais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, nós temos apreendidos 873 fuzis. Pelo preço do dólar, 8.000, 8.500, 8.600 mil dólares cada fuzil, mais os custos de importação, são 30 milhões de reais que as forças de segurança do país acabam economizando só dos apreendidos esse ano. Durante a entrevista coletiva, o governador Geraldo Alckmin justificou o corte no orçamento para o ano que vem, aprovado ontem pela Assembleia Legislativa, no valor de 206 bilhões de reais. Não adianta nós aprovarmos um orçamento fictício, um orçamento que não se realize. Então nós agimos com prudência. Mesmo com 800 milhões a menos, nós vamos manter todos os investimentos do Estado. Então é um efeito duplo, né? Você tem efeito da retração da atividade econômica, menor consumo, menor produção, menor comercialização e, de outro lado, aumento de inadimplência. O Banco Central estimou um comportamento melhor da inflação em 2016 e 2017, retornando para o limite do sistema de metas. A previsão para o IPCA deste ano caiu para 6,5%. A projeção para 2017 foi mantida em 4,4%. Para o Produto Interno Bruto, o Banco Central estimou um recuo de 3,4% neste ano. Se confirmado, será a segunda retração seguida da economia brasileira. Para 2017, a autoridade monetária prevê um crescimento moderado de 0,8%. Depois do anúncio sobre a liberação do saque de contas inativas do FGTS, o presidente Michel Temer também apresentou hoje o projeto de lei da reforma trabalhista. O texto será encaminhado para o Congresso Nacional. A principal alteração é que os acordos ou convenções coletivas terão força de lei. Os acordos poderão prevalecer em 12 situações, entre elas o parcelamento das férias em até 3 vezes, a compensação da jornada de trabalho, os intervalos de intrajornada, o plano de cargos e salários, banco de horas e trabalho remoto, entre outros. Segundo o governo, para a consolidação do texto foram feitas reuniões com as 6 principais centrais sindicais e 3 principais confederações patronais. O presidente Michel Temer disse que o pacote é um presente de Natal. Vocês sabem que o Natal é o momento da fraternidade, é o momento da solidariedade, é o momento da irmanação, é o momento em que as pessoas deixam de lado as suas quesilhas, as suas disputas e se unem e se reúnem familiarmente ou socialmente para a prosperidade. Foi muito bem o que nós assistimos aqui neste momento, que foi chamado corretamente de momento histórico, líder André Moura. Foi exatamente isso. Foi uma fraternidade absoluta, acho que até, penso eu, é caso ímpar. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que não haverá aumento da jornada de trabalho na mini-reforma trabalhista. Entretanto, segundo ele, a distribuição das horas poderá ser definida por acordo em convenção coletiva de cada categoria. A jornada de trabalho permanece a padrão 8 horas diárias e 44 horas semanais. Nunca esteve, não está e nunca estará na mesa do governo proposta de aumento de jornada de trabalho. Segundo o governo, a reforma está dividida em 3 eixos: consolidar os direitos trabalhistas, trazer segurança jurídica na relação trabalhador-empresa e criar oportunidade de ocupação para todos. Com isto, enfrentar o desemprego, que hoje atinge mais de 12 milhões de brasileiros, segundo o IBGE.
O projeto de lei será enviado ao Congresso Nacional em regime de urgência. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse esperar que a proposta seja aprovada em um período de até 60 dias. De plantão no recesso do Judiciário, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, pediu no prazo máximo de 5 dias informações à Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado sobre a ação protocolada por entidades sindicais que tenta suspender a tramitação da reforma da Previdência na Câmara. Os sindicalistas afirmam que a proposta viola a Constituição, uma vez que é proibido fazer emendas que tendam a abolir direitos e garantias individuais. No último dia 15, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou por 31 votos a 20 a continuidade da tramitação da proposta, que deverá ser votada no Congresso a partir de fevereiro. A reforma da Previdência Social na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Wagner Balera, autor de mais de 30 livros sobre previdência social e diretor dos cursos de pós-graduação de Direito Previdenciário da PUC de São Paulo. Obrigada, professor. Bom, professor, quero começar com essa informação, essa reação das lideranças sindicais sobre a constitucionalidade do projeto, que já foi admitido na Câmara, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. O senhor concorda, o senhor vê que inconstitucionalidade nesse projeto? Não, eu não identifico inconstitucionalidade. Eu acho que o projeto é uma reforma forte, pesada, né? Redutora de direitos sociais, mas não se choca com a função constitucional da Seguridade Social. E parece que, de fato, é necessária uma reforma e alguma proposta teria que ser encaminhada para debate, né? E discussão. Ninguém acredita que o projeto vai sair tal como entrou, não é? Agora, é um presente de Natal a reforma da Previdência, o projeto encaminhado por Michel Temer, como ele diz que a reforma trabalhista é? Não, não é um presente de Natal. É uma proposta que reduz os direitos sociais. Ninguém está discutindo a necessidade e a urgência de uma reforma previdenciária, ela é algo indispensável para o nosso sistema constitucional, mas vai reduzir direitos, esse é um fato. Bom, vamos então por partes. O senhor disse que é indispensável. O governo federal fala a mesma coisa. A Previdência está quebrada? Isso não é verdade. Na verdade, a Previdência faz parte de um sistema, que é o sistema da Seguridade Social, e o sistema de arrecadação da Seguridade Social, que são as chamadas contribuições sociais, é mais do que suficiente para pagar todas as contas da saúde, da previdência e da assistência. Então é falso que o sistema está quebrado. Tanto não está quebrado que agora, recentemente, o Congresso aprovou uma emenda constitucional que retira 30% da arrecadação da Seguridade Social, é a chamada DRU, Desvinculação das Receitas da União. Ano que vem serão 117 bilhões, portanto, o sistema que está quebrado não poderia estar sendo sacado em 117 bilhões. Que coisa mais contraditória, né? Da maneira como o senhor está explicando. Mas o senhor disse há pouco também sobre o impacto sobre a vida das pessoas pela retirada de benefícios sociais. O que efetivamente essa reforma proposta pelo governo Temer retiraria de benefícios sociais? Primeiro, o valor dos benefícios, né? Agora as aposentadorias serão calculadas, se for passada a PEC como ela está, pela média histórica de remuneração do trabalhador. Isso já é, digamos, um achatamento no resultado, naquilo que ele vai levar para casa. Reduz o valor da aposentadoria, porque a da vida pensão, toda, da aposentadoria. Sim, a vida toda é muito tempo, então vai haver um bom achatamento no valor do benefício. Do ponto de vista da pensão também, né? Porque quando se fala em previdência, nós pensamos basicamente em dois benefícios, aposentadoria e pensão. Isso é o grosso da Previdência. A pensão vai ser cortada também, porque hoje ela é de 100% do valor da aposentadoria que o segurado teria direito e vai ficar por volta de 60%. Certo, que se passar, né? Tudo isso se passar, tudo né? Isso tudo vai isso passar se por passar. um longo debate. Certo. Agora, o senhor disse que, eu li um artigo seu, que unificar a regra geral da Previdência com a dos funcionários públicos corrige uma injustiça. Por quê?
Porque os funcionários são um grupo privilegiado. Eles, na verdade, ganham muito mais do que os segurados do regime geral, que estão sujeitos ao teto máximo que hoje é de R$5.000. Mas dificilmente... No setor privado é isso. E no setor público, funcionários públicos... Acompanha a remuneração. Quer dizer, a remuneração que a pessoa percebe enquanto está trabalhando. Quer dizer, é o salário que ele está trabalhando, vai ser a aposentadoria Isso dele. está mudando já desde 98, na primeira reforma previdenciária, está havendo transformações. Mas hoje a imensa maioria ainda recebe a remuneração que tem na ativa. Bom, já houve aí um ruído, muita exclamação sobre o fato dos militares terem ficado de fora. Isso se justifica? Nenhuma justificativa para ninguém ficar de fora. Se o sistema está, teoricamente, necessitando de reformas, todos deverão contribuir com um pouco de sacrifício para que a reforma seja a favor da sociedade como um todo. Certo, mas isso já foi explicado também pelo próprio governo, que de imediato militares ficam de fora, que depois eles teriam uma lei específica para, vou chamar de categoria, não sei como eu chamaria, para os militares. Vamos chamar de categoria dos militares. Sim. Isso repararia essa discriminação, isso que parece não ser justo? Então, acho que a gente está fazendo um exercício de futurologia. Será que vão realmente mandar esse projeto de lei? Será que ele vai reduzir o estoque de direitos que os militares possuem? Não sei. Eu não me arriscaria a fazer essa previsão. Agora, é justa a proposta do limite de 65 anos como idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres? Eu considero o primeiro item da reforma, um item indispensável, a fixação de uma idade mínima para as aposentadorias. E a isonomia do homem e da mulher decorre de um dado estatístico. Na verdade, o que está acontecendo hoje, as mulheres saem antes e vivem mais tempo. Então, elas recebem benefício durante mais tempo. Isso é incompatível com algo social, não é? É como se você garante para um grupo, no caso o grupo das mulheres, mais privilégios do que aos demais. Mas, de qualquer forma, na experiência existencial, o argumento daqueles que defendem o diferencial de idade para homens e mulheres é que a mulher tem um papel social, a própria maternidade, a educação de filhos, etc. Isso associado ao trabalho e aquilo que é uma coisa acumulada. Então, haveria uma justificativa, não há uma igualdade de condição na continuidade dos dias entre homens e mulheres, efetivamente. Isso é um argumento que cai por terra? Então, veja, eu sou totalmente favorável às mulheres. Eu acho que as mulheres representam um papel social importantíssimo. Só que a gente não pode jogar essa conta nas costas largas da Previdência Social. O Estado teria que criar outras fórmulas, outros programas de proteção social da mulher. Agora, você fazer isso por intermédio da Previdência é uma distorção, porque você está transformando um problema sociológico, como você acaba de explicar muito bem, em um problema da Seguridade Social. A última questão, desvinculação do salário mínimo. Isso se impõe? É algo necessário, porque a arrecadação não acompanha o salário mínimo. A arrecadação da Seguridade depende da economia. E o salário mínimo tem uma reposição como que automática. Então não dá para continuar mantendo essa vinculação. Professor, eu já deixo um convite para que o senhor volte ao Jornal da Gazeta na medida em que esse projeto avance na tramitação, que nós voltemos a conversar e o senhor possa nos esclarecer. Muito obrigada por sua entrevista. Obrigada. Gabriel. A seguir, Corinthians anuncia novo técnico. É Fábio Carille, que já esteve no comando do time em 2016. 2016, o ano em que o vermelho se apagou no Brasil. O impeachment da presidente Dilma. E a maioria silenciosa se fez ouvir na América. Os Estados Unidos são de Donald Trump. Um Reino Unido deixou sua união. Brexit em decisão e sobreviventes não encontraram refúgio. Da Síria, mas não tem pra Mosquitos voaram. Casos de Zika e crescem. os ventos levaram os restos de um país. Devasta Haiti. O mundo se reuniu no Rio. Começam os Jogos Olímpicos. E a alegria verde da bola Palmeiras é campeão. Tornou-se a lágrima de esmeralda do esporte. Chapecoense sofre trágico acidente de avião. Foram 71 mortos. Retrospectiva 2016. O ano na tela da Gazeta. Neste domingo, 7h30 da noite. A
Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. O céu tá carregado, hein? Cara, vai cair um pé d'água, hein? Quando chove assim, eu não fico embaixo de árvore, não. Nem em lugares com risco de alagamento. Verdade. Nem perto da rede elétrica, viu, gente? Eu só coloco lixo na rua na hora que o caminhão passa. Senão a enxurrada leva e entope os bueiros. Bora tocar uma dos demônios da garoa? Opa! Peraí, é garoa ou é tempestade? Nessa época do ano, fique atento aos perigos das chuvas fortes na cidade. Prefeitura de São Paulo. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. E agora as notícias do esporte com Luciana Magalhães e Celso Cardoso. Falta pouco para mais uma corrida de São Silvestre. Expectativa para a chegada dos atletas de elite e ansiedade daqueles que passaram um ano treinando para a prova. Celso Cardoso, boa noite. Boa noite, Luciana. E entre esses atletas que passaram 2016 se preparando para o dia 31, do qual não faço parte desse grupo, boa parte optou pela corrida para melhorar a qualidade de vida. Correr faz bem para o corpo e para a mente. Quem vive numa rotina de trabalho diário, muitas vezes dentro de um escritório, não vê a hora de sair para relaxar. Este grupo de corredores trabalha em uma rede de concessionárias de veículos em São Paulo e criou um time que leva a sério a corrida. Segunda-feira a gente faz um treinamento mais de ritmo, aí na terça a gente já faz um treinamento mais de manutenção, um treino mais leve, na quarta aí a gente faz o treino de qualidade aqui com a Anivalda, na quinta também a gente faz um outro treino mais leve, na sexta também, e no sábado a gente faz um treino mais longo, né, de 18, 20 quilômetros, e domingo a gente descansa. Na hora do treino, a comandante não quer saber se é chefe ou subordinado, todo mundo é cobrado de forma igual. Eles trabalham, na realidade tem um grupo que vem de uma loja, outro grupo que vem da outra, e aqui eles se encontram, todos eles, então é legal essa união. Então tem o chefe que tá treinando junto com o subordinado, aí é muito legal, né? Então, todo mundo fica igual nessa hora? Todo mundo fica igual, colocou a camiseta, tá todo mundo igual. O treinamento tem um objetivo só, melhorar a qualidade de vida dos funcionários. Se for possível aliar a participações em provas, fica melhor ainda. Moisés já vai para a 5ª São Silvestre. É uma prova desafiadora, né? É a maior prova da América Latina. São praticamente esse ano 30 mil corredores. Então é uma grande festa, é um orgulho até para a gente poder participar dessa prova, né? E exatamente uma semana após demitir Oswaldo de Oliveira, o Corinthians anunciou hoje o nome do técnico para 2017. Trata-se de um velho conhecido da torcida, Fábio Carilli, que já assumiu o comando técnico interinamente em 2 oportunidades em 2016, somando 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Carilli já falou hoje como novo treinador. Nem o colombiano Rueda, nem Vanderlei Luxemburgo e nem Marcelo Oliveira.
Às pressas, no início da tarde, a diretoria corintiana convocou uma entrevista coletiva e confirmou que Fábio Carille está de volta ao cargo de treinador do Corinthians. Agora, não de forma interina. Ele está efetivado no cargo de técnico do Timão. Por que o Fábio Carille? Porque ninguém mais adaptado ao Corinthians e com conhecimento desse elenco do Corinthians, você não vai precisar explicar nada para ele. E eu não vejo desprestigiado. Se ele fosse a quinta ou sexta opção, não foi. Ele foi a opção imediata. Eu sempre deixei claro a minha vontade de ser treinador e sempre falei que o momento certo chegaria. Acredito que chegou, né? Então quero viver esses dias aí intensamente, viver mesmo, vestir a camisa do clube. E o torcedor corintiano pode esperar uma equipe muito organizada e com bastante entrega dentro de campo. Com a confirmação do técnico Fábio Carille no comando da equipe, a diretoria corintiana pensa na montagem da equipe. E ela anuncia, os investimentos, mais uma vez, serão modestos. O Corinthians não vai sair aí comprando adoidamente, vai tentar fazer alguns negócios pontuais. O Alessandro tem feito todo o trabalho dele com cuidado extremo de não ferir suscetibilidades, de não criar ilusões. Agora, dá uma dó danada você chegar e ver manchetes que vem fulano, vem ficando. Por quê? Porque o empresário tentou vender isso. E Fábio Carille ainda não tem definido o seu auxiliar para essa temporada, mas não está descartada a possibilidade de Osmar Loss, técnico das categorias de base do clube, assumir com o treinador no próximo mês de janeiro. E aí, Celso, você acha que nesse caso o santo de casa faz milagre? Eu acho que vale o prestígio, vale a oportunidade. Normalmente não se valoriza a prata da casa, ele já está lá há 8 anos, já trabalhou com o Tite, com o Mano Menezes, conhece futebol. Com o Tite, inclusive, ele era o responsável pelo treinamento da parte defensiva, que era um dos grandes pontos fortes da equipe comandada pelo hoje técnico da Seleção Brasileira. Então, claro que eu acho um bom nome. Mas também não adianta nada, de repente, num começo de trabalho, 3, 4 derrotas, a diretoria decidir mandar embora o treinador. Claro. Tem que acreditar. Eu não creio que foi uma opção pela filosofia de trabalho do Carille. Eu acho que foi uma questão de comodidade. O Corinthians hoje ele não inspira muita confiança. Dizem que só procurou um treinador, mas a gente sabe que outros treinadores foram procurados e disseram não. O Carille era a opção mais fácil. Muito bem. E os times brasileiros que participam da próxima edição da Libertadores já conhecem os primeiros adversários na competição. Sim, o sorteio em Assunção, no Paraguai, contou com homenagens à Chapecoense, que estreia na competição. Palmeiras, Santos, Grêmio e Atlético Mineiro já estão na fase de grupos, assim como o Flamengo. Veja como ficaram divididas as chaves. Pela chamada pré-Libertadores, o Atlético Paranaense vai jogar com o Milionários da Colômbia, enquanto o Botafogo pega o Colo-Colo do Chile. Caso vença os colombianos e ainda passe pelo ganhador do jogo entre Universitário do Peru e Deportivo Capiatá ou Deportivo Táchira, o Furacão vai entrar na chave do Flamengo. O rubro-negro está no grupo 4, ao lado do San Lorenzo da Argentina e da Universidad Católica do Chile. Já a vaga disputada pelo Botafogo coloca uma nova equipe no Grupo 1, que já conta com o Atlético Nacional da Colômbia, o Estudiantes da Argentina e o Barcelona do Equador. Para entrar de vez na chave, o time carioca precisa vencer os chilenos e ganhar do vencedor da partida entre Olímpia do Paraguai e Deportivo Municipal ou Independiente del Valle. Pela chave 2 da competição, o Santos vai enfrentar o Independiente Santa Fé da Colômbia, o Sporting Cristal do Peru e um dos times da fase classificatória. O grupo 3 não tem nenhum brasileiro e já está totalmente definido com River Plate da Argentina, Emelec do Equador, Independiente Medellín e Melgar do Peru. Já o Palmeiras caiu no grupo 5 com Peñarol do Uruguai, Jorge Wilstermann da Bolívia e uma das equipes que ainda estão na pré-Libertadores. Quem já conhece todos os adversários da primeira fase é o Atlético Mineiro. O Galo terá pela frente o Libertad do Paraguai, o Godoy Cruz da Argentina e o Sport Boys da Bolívia. O Grêmio ficou no grupo 8 da competição, junto com o Guarani do Paraguai, o Zamorra da Venezuela e o Deportivo Iquique do Chile. Já a Chapecoense acabou entrando na chave 7 do torneio, ao lado do Nacional do Uruguai, do Lanús da Argentina e do Zuliá da Venezuela. A Chape, aliás, foi a grande homenageada da cerimônia de ontem na sede da Conmebol, no Paraguai.
Antes do sorteio, a Confederação Sul-Americana de Futebol exibiu um vídeo relembrando as vítimas do acidente aéreo que matou grande parte da delegação da equipe. A Conmebol ainda entregou ao presidente da Chapecoense, Plínio Davidenez, o troféu da Copa Sul-Americana. Emocionado, o dirigente discursou e dividiu a taça com um representante do Atlético Nacional, que seria o adversário da Chape na decisão do torneio. E ainda falando em Chape, uma ótima notícia. Hoje o zagueiro Neto da Chapecoense teve alta e deixou o hospital lá em Chapecó. Agora ele deve seguir com a recuperação em casa, junto de sua família. Ele é um dos 4 brasileiros sobreviventes da queda do avião da Chapecoense. O único que continua internado é o goleiro Jackson Follman, que teve uma perna amputada. Nessa tarde, em uma declaração rápida e emocionada à imprensa, Neto disse não se lembrar de nenhum momento do voo e agradeceu a força e o carinho das pessoas. Disse ainda estar feliz por estar vivo, apesar de ter que enfrentar a dor de perder muitos amigos no acidente. Aliás, a recuperação dele foi algo extraordinário. Desde o salvamento, tanto tempo lá. Sim, foi a pessoa última a ser resgatada. E fica a expectativa de como vai ser essa Chapecoense na Libertadores da América. Quer dizer, se fosse aquele time que chegou à final da Copa Sul-Americana, claro, esperava-se muito da Chapecoense. Agora está começando do zero, né? Mas que possa fazer uma competição digna. Com certeza. Muito obrigada, Boa Celso. noite. Boa Até noite amanhã. para você. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós voltamos com mais notícias em nossa edição das 10. Até já. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite. Até lá. Relembre os fatos mais importantes do ano na retrospectiva 2016. Neste domingo, 19h30 da noite.